Bem-vindos ao Primeiro Plano. Acompanha-nos esta semana Pedro Batista. É um dos fundadores e o atual líder do movimento Partido do Norte. É um movimento que reúne individualidades e cidadãos de diversos quadrantes políticos e de diversas áreas profissionais. É um movimento que está centrado numa ideia base que é a defesa da região norte. Esta entrevista surge numa altura em que se aproxima o ato eleitoral de 5 de junho, legislativas às quais o movimento Partido do Norte vai concorrer de uma forma que vamos já descobrir partindo à conversa com Pedro Batista, a quem agradeço ter aceito o nosso convite. Pedro, começo por lhe pedir que nos explique, para os nossos espectadores perceberem, a forma como o movimento do Partido do Norte vai concorrer ao ato eleitoral de 5 de junho. Ora, o Partido do Norte vai fazer parte integrante das listas do Partido Democrático do Atlântico, que é um partido açoriano, sendo que, pelo que entendo, no continente, as listas do Partido Democrático Atlântico vão ser, na íntegra, constituídas por elementos do Partido do Norte. Explique-nos o processo. Exatamente assim. Antes de mais, agradecer também o convite do Porto Canal, que muito me honra, dado o seu prestígio. E é exatamente assim como está a apresentar. Não foi possível, dada o caráter intempestivo destas eleições, que realmente não se estava a contar com elas tão cedo, não foi possível a legalização do Partido do Norte a tempo, de forma que uma relação que já tínhamos há uns tempos atrás e que já se vinha a desenvolver em torno da ideia de regionalização do continente e de aprofundamento das autonomias regionais dos Açores, uma relação que tínhamos, portanto, com o Partido Democrático do Atlântico, que é um partido com sede nos Açores. Essa relação veio-se a mostrar como a solução para podermos concorrer às eleições. Fizemos várias tentativas. Uma delas passaria para a mudança de nome do PDA, mas não era possível em tão pouco tempo, porque implicava um congresso, maioria de 2/3, etc. Ou seja, havia limitações por parte do Tribunal Constitucional. Depois apresentámos uma informação ao Tribunal Constitucional em que era uma solução transparente, em que todos os portugueses iam perceber quais eram as forças constituintes que estavam na sigla, que era realmente uma sigla em que aparecia nos boletins de voto dizendo PDA/MPN e com os dois símbolos feitos num só. O Tribunal Constitucional levantou uma série de questões e indeferiu. Portanto, a única solução encontrada foi esta da integração nas listas. Seria moroso agora dizer quais foram os motivos que o Tribunal Constitucional encontrou, mas a verdade é que nós conseguíamos suprir os reparos do Tribunal Constitucional se houvesse tempo. Mas como não houve tempo, tiveram de contornar a situação. Como não houve tempo, a situação é muito simples. O PDA concorre em 9 ciclos, Ponta Delgada, e em 8 ciclos do norte de Portugal. Nos 8 ciclos do norte de Portugal, as listas são constituídas integralmente por elementos do MPN, portanto, por elementos do movimento Partido do Norte, mais conhecido como Partido do Norte. O que nos leva para outra questão, Pedro Batista, que é a seguinte: que tipo de estratégia é que vocês vão ter, ou definir, se é que já não definiram, para explicar ao público em geral que fazem parte da PDA? Ou seja, vai ter que haver aí uma forma muito clara e dinâmica de explicar a quem simpatiza com os vossos ideais de defesa da região norte que vão a jogo, se me permite esta expressão, não com o nome de Partido do Norte, mas ligados ao PDA. Como é que vocês vão fazer isso? Vamos fazer isso identificando através dos nossos média, das nossas intervenções e de sinais visuais, de cartazes e de outdoors, a identidade entre o Norte e o PDA. É isso que vamos fazer, fazendo associar esses dois conceitos. Quando estivemos a discutir se neste contexto devíamos avançar ou não devíamos avançar, em que decidimos avançar quase por unanimidade, houve 2 pessoas que se abstiveram, que tinham algumas dúvidas, uma delas até já também está de acordo com a decisão tomada.
problema que se pôs foi exatamente esse. Mas a nós parece-nos perfeitamente possível, até porque nós somos também Atlântico, nós temos o interesse no mar e, por exemplo, posso lhe dizer que o cartaz, o outdoor principal que foi aprovado esta manhã, diz desenvolver o Norte, relançar Portugal, vota PDA. Ou seja, há uma identidade, o Norte aparece sublinhado, há uma identidade entre Norte e PDA. E vamos fazer mais coisas deste género, do tipo de identificar o PDA com o partido do Norte, dentro dos limites dos limites constitucionais, Sim. dentro dos limites do acordo do Tribunal Constitucional. Sim. E sempre no sentido de dizer a verdade e ser transparente. Certo. Ou seja, O eleitorado tem direito a saber a verdade, tem direito a saber a verdade e tem direito a saber que, e realmente, uma associação cívica legalizada, como é o Movimento do Partido do Norte, preenche como independente as listas do Partido do Norte. Eu, na abertura desta entrevista, comecei por dizer que o movimento do Partido do Norte é constituído por pessoas ligadas a diversos quadrantes políticos. Algumas das pessoas que fazem parte do Partido do Norte já estiveram, inclusive, ligado mesmo a partidos. Na prática, vocês vão defender o quê durante esta campanha? Obviamente que vai ser centrada nas necessidades da região Norte, vamos desenvolver algumas dessas matérias nesta entrevista, mas quais são as vossas prioridades em termos de defesa e de argumentação eleitoral? Bom, a nossa grande prioridade, a questão central, é naturalmente a questão que está no centro do debate político português, só que não é nos mesmos termos. Não é dos mesmos termos. Há uma questão que nem o PS, nem o PSD, nem o FMI, até ver, colocaram, que é a grande reforma estrutural que o país precisa. A grande reforma estrutural que o país precisa é um emagrecimento fortíssimo do topo do aparelho de Estado e a transferência das suas atribuições e competências para junto às pessoas. Ou seja, uma descentralização. Uma descentralização, independentemente da questão da regionalização, que naturalmente achamos fundamental, e independentemente da questão do referendo, tudo isto, é preciso ir ao topo do Estado, torná-lo muito mais pequeno, tornar o governo mais pequeno, acabar com as assessorias, acabar com os pareceres, a fazer menos secretário de Estado, reduzir quase a zero, não digo, mas a uma dimensão muito pequena a quantidade de institutos públicos que existem e levar parte dessa despesa e parte dessas atribuições e competências para junto das pessoas. No sentido de quê? No sentido de aumentar a produção. É nesse aspecto que o nosso outdoor diz, em primeiro lugar, mais autonomia regional, em segundo lugar, diz mais produção, em terceiro lugar, diz mais crescimento e, em quarto lugar, diz mais emprego. É uma sucessão, autonomia regional, produção, crescimento, emprego. Mas essa reforma tem de partir de onde, Pedro Batista? Essa reforma tem de partir do poder. Essa reforma tem de partir do próximo governo, é o que está a dizer. Tem de partir do próximo governo, tem de partir de imediato. O nosso projeto é um projeto de governo. É um projeto o Norte é muito importante que saia para a rua e que proteste e que exprima a revolta para a situação em que está, de ser a região do país que mais regrediu, que mais andou para trás nos últimos 10 anos. Mas é fundamental que eleja deputados que o representem e que vão à Assembleia da República defender os seus interesses. Mas esta conjuntura é a conjuntura certa para essa reforma? É a conjuntura absolutamente necessária. Esta é que é a conjuntura certa. Aliás, não é por acaso que o processo de regionalização avançou na Grécia, foi exatamente num processo deste género. Porque a grande raiz, a grande causa dos problemas do país são exatamente estes 30 anos de paradigma anticonstitucional centralista. É exatamente o centralismo, a longura que o governo tem em relação às pessoas, em relação à malha produtiva,
E é aqui que a questão do Norte é fundamental, porque nós é que somos a grande estrutura produtiva do ponto de vista industrial. Aqui é que estão as PMEs. Portanto, o Poder Central tem que gastar muito menos no sentido de aliviar a carga fiscal aqui para o Norte e para as PMEs. Nós não queremos uma política de subsídios. O Norte não precisa de uma política de subsídios. O Norte precisa que lhe tirem o pé de cima. Como dizia uma personagem há uns anos atrás, o Norte precisa que nos deixem trabalhar. Mas deixar-nos trabalhar é exatamente aliviar a carga fiscal a nível de IRC, a nível da taxa social única, acabar com esta pouca vergonha da discriminação social em relação às SCUTs, que afinal somos os únicos nós a pagar, como o Movimento Partido do Norte já tinha denunciado na altura, no sentido de tornar a indústria mais competitiva para criar bens exportáveis. Nós só podemos sair desta situação aumentando a produção. O PS e o PSD, mais o FMI e mais não sei quantos europeus, que virem com a ideia de tomar uma série de medidas restritivas e de uma série de cortes, sabendo de antemão que vão provocar uma recessão económica, é uma loucura completa. Porque é evidente que isto vai levar a uma baixa da massa tributável. Vai levar, portanto, Mas está a dizer